Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos que estão acompanhando pela internet, pelo YouTube, canal oficial Ebenezer. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor nesta noite. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade que nos concede nesta noite de estarmos aqui trazendo uma mensagem o qual vai falar ao meu e ao teu coração nesta noite. Que Deus possa nos falar conosco através dessa palavra nesta noite. Salmo 37, versículo 5, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias. Salmo 37 fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, quero dizer nesta noite, para todos os ouvintes que estão ouvindo a palavra nesta noite, que há caminhos de todas as formas, caminho que leva o homem para a morte, caminhos que levam o homem para a perdição, caminhos que levam o homem para as drogas, caminho que leva o homem para a prostituição, para o adultério, mas há um caminho só que leva o homem ao céu, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, sabe por que muitos hoje não têm recebido a sua vitória, aquilo que tem pedido ao Senhor? Muitas das vezes porque não tem entregado ao seu caminho. Quando o Salmo fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, a Bíblia está falando de vida. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega teus projetos ao Senhor, teus propósitos ao Senhor, os desejos do seu coração, entrega ao Senhor. Sabe o que muitos têm se decepcionado? Muitas das vezes têm batido com a cara na parede e não têm recebido a sua bênção, porque não têm entregado o seu caminho verdadeiramente ao Senhor. Muitas das vezes quer estar dando uma ajudinha para Deus, mas Deus, Ele não precisa de nossa ajuda. Aleluias. Ele não precisa de nós para que Ele venha abrir as portas e nos abençoar. Não precisa da nossa ajuda. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas não têm esperado no Senhor. Porque quando Ele pede, Ele quer logo. Muitas das vezes Deus usa um profeta para entregar uma mensagem a esta pessoa, a mensagem que Deus vai abençoar, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai curar, que Deus vai libertar. E muitas das vezes a pessoa não chega a receber esta bênção, porque ele não espera. Muitas das vezes ele não espera no tempo de Deus. Quero dizer para você nesta noite, você que está acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo canal Ebenezer Oficial, ele não recebe porque ele não espera no tempo de Deus. Quero dizer para você que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus, ele não trabalha como o homem trabalha. O homem trabalha por horas, minutos, segundo, milésimo de segundo, trabalha por hora de relógio. Deus não. O tempo de Deus é diferente, o trabalhar de Deus é diferente. Aleluias. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Irmãos, Deus, quando Ele promete que vai te abençoar, Ele é poderoso para cumprir. Mas é necessário que nós esperamos em Deus, que nós esperamos no tempo de Deus, porque a Bíblia fala que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou, e se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é Deus verdadeiro e Deus fiel. Irmãos, Provérbios 14:2 diz que há caminhos que ao homem parece direito, aos olhos do homem parece direito, mas ao cabo ou ao fim dá em caminhos de morte. Aqui Provérbios
14:12 fala desta maneira, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deste caminho é caminhos de morte. É caminho de morte, mas o caminho de vida se chama Jesus Cristo. É o caminho que devemos andar, o caminho que devemos trilhar, porque é um caminho reto, é um caminho que quando você trilha por ele, você não pende para a direita e nem para a esquerda e nem olha para trás, você continua marchando em caminhos retos, em retidão, aleluias. Certa vez, Tomé ali conversando com Jesus, Jesus conversando com Tomé, essa passagem se encontra em João 14:5, que disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? João 14:16. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Este é o caminho, irmão, caminho que devemos trilhar, caminho que devemos andar, porque este caminho é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida, somente por Ele, ao qual podemos chegar ao Pai, podemos chegar ao céu. É o caminho que nos leva para ir para o céu, a morada celestial. Tomé fez-lhe essa pergunta, Senhor, não sabemos para onde vai, porque Jesus, quando Ele estava com os discípulos, sempre ele estava ensinando, aí Ele falava, eu vou para o Pai, e vou preparar morada, para que onde eu estiver, vocês também estarei ali comigo. Ele estava falando que ele ia para o Pai, que ele ia morrer, que ele ia, e isso ele falou antes da sua morte, antes da sua ressurreição, que ele iria para o Pai. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, e muitas das vezes, quando Jesus falava, muitas das vezes, da forma que Jesus falava, os discípulos às vezes não entendiam. Aqui, essa passagem, Tomé não entendeu. Quando Jesus falou que ia para o Pai, aí Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde vai. Ali Jesus foi explicar, Jesus muitas vezes explicava aquilo que ele falava, e quando ele falava muitas das vezes por parábolas, às vezes os discípulos não entendiam. E Jesus ia explicar, aqui como ele falou, que ia para o Pai. E aí o Tomé perguntou, Senhor, mas não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Jesus foi explicar. Aí Jesus foi explicar o caminho, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo, o caminho da verdade, o caminho que leva o homem à salvação. Então, irmão, que você entrega teu caminho ao Senhor, que você espera, que você confia no Senhor, porque quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro para cumprir com as suas palavras. Segundo Pedro, capítulo 8, fala, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus, Ele não trabalha, irmãos, não trabalha com horas de relógio. O tempo dele é diferente, nosso. O tempo de Deus é diferente. Muitas das vezes não recebemos porque não esperamos, não confiamos. Dizemos que entregamos o caminho ao Senhor, entregamos nossos projetos e muitas das vezes não confiamos, não esperamos no tempo de Deus. Queremos dar uma forcinha. Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele não precisa da nossa ajuda para que Ele venha nos abençoar. Não precisa de nossa ajuda. Muitas das vezes nós fazemos é atrapalhar. Por isso que muitas vezes não recebemos as bênçãos do Senhor. Não recebemos. Irmãos, quero falar para você aqui, contar uma experiência, um pequeno testemunho da minha vida. Porque muitas das vezes nós queremos do Senhor e muitas das vezes queremos na hora, no momento. Mas Deus, Ele tem um tempo de trabalhar. Deus, Ele tem um tempo de trabalhar na sua vida. Ele sabe a hora e o momento de te abençoar. Ele tem um tempo dele. O tempo dele não é tempo de homem. Ele não trabalha como homem. Quero deixar aqui
uma experiência, um pequeno testemunho que aconteceu na minha vida. Jesus, quando eu comecei a minha carreira espiritual, quando Jesus fez a obra na minha vida, 17 anos atrás, o próprio Deus, ele falou comigo, e ele me falou que o que ele prometeu para mim, ele cumpriu. Só que ele mesmo, o próprio Deus falou comigo, não foi através de profeta, não foi foi o próprio Deus que falou comigo, prometendo que ia fazer a obra da minha vida, e que ele ia dar uma esposa, que na época eu não tinha esposa. Irmãos, Deus cumpriu na minha vida tudo que ele me falou, e não foi de uma noite para o dia. Deus, para cumprir essa promessa que ele me prometeu, foi 10 anos, e eu esperei, e quero dizer para você que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena esperar em Deus, porque quando ele promete, irmãos, ele cumpre. O que ele promete, ele faz, porque ele é Deus, e ele cumpriu na minha vida essa promessa com 10 anos que veio cumprir. E muitas das vezes, Deus usa um profeta que vai entregar algo, que vai fazer algo, que vai curar, que vai libertar, e muitas das vezes as pessoas deixam de receber suas bênçãos, muitas das vezes não recebem, porque não esperam em Deus, não confia em Deus, porque verdadeiramente quando confiamos no Senhor, esperamos. Descansa, irmão, no Senhor, você que tem projeto, você que tem promessa de Deus, espera no Senhor, espera com paciência, descansa no Senhor, porque no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Ele vai te abençoar, Ele vai entregar a sua bênção, porque Deus é maravilhoso, é verdadeiro, Ele é fiel, aleluias. E aqui no Salmo 37 fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Tem que entregar e tem que confiar, irmãos, é esperar, com confiança, com certeza, sabendo que a vitória é certa, porque Deus é fiel, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é verdadeiro para cumprir com suas promessas, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender daquilo que Ele te prometeu, e o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, aleluias. Continua marchando, continua firme na presença do Senhor, continua nos caminhos do Senhor, trilhando este caminho, que é Jesus Cristo, aleluias, que é o caminho que leva ao homem para o céu, que Ele é a porta apertada, é a porta estreita, é o caminho apertado. E a Bíblia fala que poucos é o que entram por este caminho, que é Jesus Cristo. Mas que continue marchando, continue confiando, continue na posição, continue na brecha que você está. Não desanima, não desista, porque Jesus é o melhor. Com Jesus é melhor. Irmãos, com Jesus é melhor, sem Jesus é difícil, porque com Jesus nós temos a certeza, nós temos a garantia da vitória, mas sem Jesus nós não temos certeza, nós não temos garantia de nada. Então, nesta noite, eu peço para você, continua firme, continua na presença de Deus, continua nos caminhos do Senhor, não desista, não pare, não estacione, não volte para trás, continua em caminhos retos, continua marchando para frente, em rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, e é através dEle que nós vamos para o céu, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e há uma cidade pronta, há uma cidade preparada, a Nova Jerusalém, a cidade santa, que a Bíblia fala que as ruas é de ouro, que os muros é de jaspe, e a luz que iluminará essa cidade não é a luz natural, mas sim, é o próprio Jesus Cristo que iluminará essa cidade, a cidade que Ele foi, que Ele falou para os discípulos, eu vou para o Pai, vou preparar a morada, para que onde eu estiver, vocês estejam junto comigo, mas eu mandarei o Consolador, para que vocês não fiquem só, que é o Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo te conduza na presença do Senhor, que o Espírito Santo te conduza neste caminho, que é Jesus Cristo. E eu te digo mais, repito mais uma vez, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia, irmãos, porque Ele é poderoso para te abençoar, porque Ele tem o melhor, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para ti, Ele tem o melhor para nós. Nós comeremos o melhor dessa terra. Assim a palavra do Senhor fala que nós comeremos o melhor. Quando fala comer o melhor, irmão, não quer falar só de alimento,
quer dizer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem o melhor, Ele dá o melhor para nós. Amém? Eu agradeço a Deus nessa oportunidade e peço a Deus que continue nos abençoando em o nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar nesta noite a tua vida, em nome de Jesus.